Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou te contar sobre como é possível controlar sua mente, desenvolver disciplina e elevar a sua produtividade. E também vou te apresentar todos os bastidores da mentoria 4D, a minha mentoria para pessoas que desejam ir para o próximo nível. Então eu vou abrir logo o slide aqui para que fique uma apresentação visual para que você consiga captar, consiga absorver o maior número de conhecimento possível e também se sinta na vontade de dar os próximos passos para que você venha participar da mentoria. Então, como eu ia dizendo, hoje eu vou falar sobre o caminho para o próximo nível. Ou seja, você vai conseguir descobrir como que é possível você controlar sua mente, desenvolver disciplina e elevar a sua produtividade. Mas eu gosto sempre de trazer uma imagem mental para você. Eu gosto de pintar um cenário na sua mente e por esse cenário eu quero falar o mundo que nós estamos vivendo. Você já ouviu falar nesse termo Bunny? Mundo, Bunny? Eu não sei se você sabe, mas é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Mateus, me explica como que realmente funciona isso. Um mundo frágil é um mundo onde nós estamos diante de tantas incertezas, de tantos estresses, tantas inseguranças, no qual as coisas mudam em um estalar de dedos que acaba rompendo determinadas estruturas. Se a gente não tiver o controle emocional e o controle mental e outros tipos de controle que vocês vão descobrir aqui hoje, para a gente lidar com esse mundo, a gente acaba se sentindo fragilizado. É um mundo também ansioso, um mundo caracterizado pelas incertezas, pelas inseguranças, como eu falei anteriormente. A nossa mente, você precisa entender que ela gosta de previsibilidade. Ela gosta de ter uma rotina, ela gosta de saber o que vai acontecer. Só que em um mundo frágil, em um mundo ansioso, em um mundo não linear, em um mundo incompreensível, a gente perde essa noção do que está prestes a acontecer. E isso acaba trazendo a ansiedade. Um mundo também que ele é não linear. Ou seja, é um mundo que ele é imprevisível. Ele não segue uma linha lógica. Como eu falei anteriormente, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Veja o que aconteceu nos últimos anos, o que tem acontecido nos últimos anos. Por exemplo, em relação à pandemia, ninguém nem imaginava. E do dia para a noite começou todo aquele transtorno, todo aquele caos que trouxe cada vez mais uma sensação de insegurança para a gente. E te digo mais, avançando ainda mais esse estado do mundo Bunny. Esse estado em um mundo que ele é incompreensível. É um mundo complexo demais. A gente não consegue discernir, a gente não consegue nem mesmo acompanhar as mudanças que estão acontecendo. A gente não consegue ter um volume de informação muito grande. Então perceba que é um ciclo. Porque se você vive em um mundo onde ele é incerto, um mundo onde traz para você a incerteza, a insegurança, você vai se sentir ansioso. Se você vai se sentir ansioso, devido aos inúmeros desafios, os estresses diários que vão surgir, você pode se sentir fragilizado também. Por isso que é tão importante a gente ter controle emocional, a gente ter controle mental. E para falar a verdade para você, para ser ainda mais sincero com você, ter só controle emocional não é mais o bastante. Te digo isso, ter só a inteligência emocional não é mais o bastante. Por quê? Vamos analisar o porquê. O que é inteligência emocional? Basicamente, é a sua capacidade de reconhecer as suas emoções, saber lidar com elas, também ser capaz de reconhecer as emoções das outras pessoas, saber lidar com elas e também a sua capacidade de se automotivar. Só que eu digo para você, por que a inteligência emocional não é mais o suficiente? Vamos analisar o seguinte. Primeiro eu vou pintar um outro cenário na sua mente. Há um tempo atrás, se acontecesse qualquer coisa no teu trabalho, por exemplo, há uns 10, 20 anos atrás, poucas pessoas ficariam sabendo. Hoje, se um celular
te filma em um momento que te falta inteligência emocional, pode ser o fim da tua carreira. Se em um dado momento te falta esse controle emocional, essa inteligência emocional em uma situação, e um celular filma esse momento, pode ser o fim da tua carreira. Há um tempo atrás, era extremamente importante a gente ter inteligência emocional. Era extremamente importante nós termos inteligência emocional. Só que o mundo foi evoluindo tanto que mudou o status. Hoje, ter inteligência emocional é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Não tem como a gente conceber um mundo onde as pessoas não tenham inteligência emocional. A gente sabe até que esse mundo existe, não é? Mas não era para existir, sabe? Era para a gente ser capaz de lidar melhor com as nossas emoções. Você pode falar, mas peraí, Matheus, você está falando que somente a inteligência emocional não é suficiente, mas ao mesmo tempo ela é uma questão de sobrevivência? Sim. E o que eu estou falando aqui não é contrário. A gente segue uma linearidade. Porque, veja bem, a inteligência emocional ela é uma questão de sobrevivência. É extremamente importante você ter. Só que você precisa ter também outros elementos, outras dimensões, outros pilares que a inteligência emocional não aborda. Que a inteligência emocional não aborda. Porque como eu falei para você anteriormente, rapidamente aqui, capacidade de lidar e reconhecer as suas emoções, capacidade de lidar e reconhecer as emoções dos outros, capacidade de se automotivar. Só que a gente precisa ir além disso. A gente precisa ir além disso hoje. Nós precisamos também saber como que nós podemos utilizar a nossa inteligência emocional ao nosso favor. Porque são coisas completamente diferentes. Uma coisa é você saber lidar com as suas emoções. Outra coisa é você saber lidar com as suas emoções e saber como utilizá-las ao seu favor. Por isso que hoje eu prefiro a inteligência integral. Eu prefiro a inteligência integral e eu vou falar para você o motivo e vamos ver se faz sentido para você ou não. Mas o que é a inteligência integral? A inteligência integral, ela trabalha com base em 4 dimensões. A dimensão emocional, a dimensão física, a dimensão mental e a dimensão espiritual. Então perceba, a inteligência emocional, ela faz parte da inteligência integral. Só que ela vem com outro nome para ficar mais didático para você. Ela vem com o nome de dimensão emocional. Ela vem com essa roupagem desse pilar emocional. Para te mostrar que vai além de você não apenas saber lidar com suas emoções, mas também saber como utilizá-las ao seu favor. Só que, analisa comigo. Se uma noite você dorme mal, você acorda no outro dia cansado, com aquele se sentindo mal, realmente. Tá, ainda assim você consegue trabalhar, consegue lidar bem com as suas emoções naquele dia ali. Aí, nessa noite, você vai dormir e mais uma vez você não consegue dormir bem. Na noite posterior, do mesmo modo. Na noite posterior, do mesmo modo. Talvez não precisava nem tantas noites seguidas assim, de um sono ruim, para que você se percebesse mais estressado. Para que você se percebesse mais estressado. Para que você não conseguisse lidar bem com as suas emoções. Então perceba, existem outras dimensões, ou seja, existem outros pilares que eles também suplementam. Eles trazem uma base ali para a nossa inteligência emocional. Eles trazem uma base ali para a nossa dimensão emocional. Mas, Matheus, o que é essa dimensão física? A dimensão física é o nosso bem-estar. O bem-estar do nosso corpo. Sabe? A tua capacidade de dormir bem, a tua capacidade de se alimentar bem, a tua capacidade de praticar uma atividade física. Tudo isso envolve a dimensão física, só que daqui a pouquinho eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Temos também a dimensão mental. Mas Deus, o que é essa dimensão mental? Qual a diferença entre emocional e mental? Emocional, a forma que você lida com as suas emoções, a forma que você usa as suas emoções ao seu favor na dimensão emocional. Na dimensão mental, nós já vamos para um nível diferente, já são outros aspectos. Quais aspectos, Matheus? Os pensamentos. Como que você lida com os seus pensamentos? A tua capacidade de ter clareza mental, a tua capacidade de ter clareza mental.
você saber lidar com as suas crenças, você conseguir reconhecer as suas crenças, o modo que você lida com as suas crenças, a sua mentalidade. Então, são quesitos diferentes. E por último, nós temos a dimensão espiritual. Mateus, o que é essa dimensão espiritual? É algo voltado para a religião? Não, não tem nada a ver com religião. A dimensão espiritual é por que você faz aquilo que você faz. É por que você faz aquilo que você faz. Ou seja, o significado, o teu propósito, os teus valores. Tudo isso tem a ver com a dimensão espiritual. Então perceba que não tem nada a ver com religião. Sabe? É aquilo que você acredita. São os seus valores. E, mais uma vez, daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre isso. Porque eu sei que, muito provavelmente, você nunca escutou falar sobre esse assunto. Você nunca viu essas 4 dimensões, você nunca ouviu falar sobre a inteligência integral. Então eu vou trazendo conhecimento, conteúdo aos poucos para que você possa absorver. Lembrando que todo este conteúdo aqui, e mais do que isso, o direcionamento sobre como implementar este conteúdo, sobre como aplicar de um modo prático, obviamente, na sua vida, é dentro da mentoria 4D, que é uma mentoria onde nós abordamos essas 4 dimensões e, para falar bem a verdade para você, para ser bem sincero com você, nós trabalhamos muito mais que isso. É só uma forma de deixar didático. É só uma forma de separar cada um dos itens que nós vamos trabalhar. Mas, Mateus, eu consegui compreender essas 4 dimensões. Isso pode me ajudar em relação ao mundo Bunny? Sim. E eu te provo. Se o mundo Bunny é um mundo caracterizado pela fragilidade, nós precisamos estar bem fisicamente para que a gente possa lidar com os desafios diários. A gente precisa estar bem fisicamente para que a gente possa lidar com esses desafios diários, para que a gente possa perseverar. Sabe? Para que a gente possa perseverar, para que a gente possa buscar aquilo que a gente deseja. Então a nossa dimensão física, ela precisa estar muito bem fortalecida. A dimensão emocional vai ser de extrema importância também, já que o mundo é um mundo caracterizado pela ansiedade. Então você precisa saber como que você lida bem com suas emoções para que você possa lidar melhor com esses momentos de altos e baixos, Mateus, então quer dizer que mesmo tendo conhecimento dessas 4 dimensões, dessa inteligência integral, ainda assim eu vou passar por altos e baixos emocionais? Sim. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver vivo, a vida vai trazer para você esses altos e baixos. A vida, ela é constituída por esses altos e baixos. Então, sabe essa história de mente blindada? Isso não funciona. Porque em um momento, por exemplo, que você recebe uma ligação de um parente teu falando que ocorreu algo com ele, que ocorreu algo sério com ele, você pode até não se desestabilizar totalmente, mas você já sente alguma coisa ali. E ali já é um momento de baixa emocional. O que você vai fazer para lidar com aquele momento é o que realmente é mais importante do que a baixa emocional. Entende? Então, por mais que você tenha períodos de baixa emocional, assim como todos nós temos e assim como todos nós continuaremos a ter, a grande questão é como que você lida com esses momentos de baixa emocional. Porque eu vejo inúmeras pessoas aplicando diversas estratégias para lidar com suas emoções, que são estratégias que, na verdade, trazem um certo alívio momentâneo, mas pioram mais do que ajudam. Por isso que você tem que ter esse domínio dessa dimensão emocional. A não linearidade. Se o mundo está cada vez mais não linear, cada vez mais imprevisível, sabe o que significa? Que a nossa capacidade de tomar as melhores decisões, ela precisa ir também para um outro nível. Antes de ontem mesmo, eu estava conversando com um dos meus clientes, uma pessoa que eu atendo, e a gente estava conversando ali a respeito do quanto as decisões que nós tomamos hoje, muitas vezes micro decisões, com o passar dos dias, essas decisões, elas acabam trazendo um grande prejuízo para a gente lá na frente.
É aquela história da semeadura, sabe? O que você planta, você vai colher. Se você está plantando hábitos ruins, por exemplo, se você está plantando más decisões, pode ter certeza que a tua colheita não vai ser das melhores. Pode ter certeza disso. Então, a tua capacidade de tomar as melhores decisões precisa estar em um nível superior. Precisa estar já no próximo nível, se você quiser ir para o próximo nível também. E para que você venha tomar boas decisões, algumas pessoas falam, Mateus, é razão ou emoção? Qual dos dois é mais importante? Os dois. Os dois. Por isso que eu separo, até porque se você não sente algo em relação àquela decisão que você vai tomar, você não decide, porque você não está sentindo qual que pode ser a melhor decisão. Então é importante ter tanto a dimensão emocional quanto a dimensão mental. Por isso que eu separei, eu dividi nessa questão da inteligência integral. E algo que vai trazer para você a capacidade de tomar as melhores decisões é a tua clareza mental. Então, para tomar as melhores decisões, você precisa ter uma clareza mental, bem como estar com o seu emocional bem fortalecido. Por isso que jamais você deve tomar uma decisão quando você estiver triste, quando você estiver com raiva, quando você estiver ansioso. Jamais tome uma grande decisão nesses momentos de baixa emocional. Nesses momentos que você estiver sofrendo com emoção desagradável, jamais tome uma grande decisão. Jamais. Espere ficar no momento da neutralidade ali. Espere você se recompor primeiro para que você possa decidir. Já é uma orientação que eu te dou aqui. E em um mundo que se torna cada vez mais incompreensível, cada vez se torna mais complexo, cada vez menos a gente consegue ter um entendimento sobre o que está acontecendo, a dimensão espiritual, ela é de extrema importância. Ela é de extrema importância. E te digo mais, ela é a base de todas as outras dimensões. Porque é a dimensão espiritual que vai fazer você ter a motivação, você ter aquela mola propulsora para que você siga em frente. Para que você siga em frente. E, como eu estava dizendo, a dimensão espiritual, ela tem a ver com os teus valores, ela tem a ver com aquilo que você acredita, ela tem a ver com o teu propósito, ela tem a ver muitas vezes até com algo maior do que você mesmo. Você acreditar em algo maior do que você mesmo. Agora, repare que um dos itens que eu falei são os valores. São os valores. E eu não sei você, mas pensa comigo, tenta puxar da memória aí. Você já escutou alguma vez alguém falar sobre o quanto a nossa sociedade está carente de valores? Honrar os pais, cuidar da família. Você já ouviu falar isso? O quanto a nossa sociedade está carente de valores? E se você fala isso, que a sociedade está carente de valores, é porque você tem visto no comportamento das pessoas, o comportamento das pessoas não estão, digamos que, adequado. Não estão adequado, as pessoas não estão agindo muitas vezes da forma que eram para agir, sabe, de uma forma mais humana. As pessoas não estão agindo assim. Então, veja bem, então os valores, eles guiam a nossa vida. Os nossos valores, eles direcionam a nossa vida. Tanto que o significado de valores é esse. Algo imaterial que guia a nossa vida. E eu te falo, e quando você tem uma noção dos teus valores, quando você tem uma noção dos teus valores mais fortes, daqueles que fazem mais sentido para você, você vai para o próximo nível. Você vai para o próximo nível. Você vai para o próximo nível. E, Mateus, como que eu identifico os meus valores? Olha, é algo que até pelo tempo eu não tenho como te mostrar aqui. A gente vai falar muito sobre isso ainda hoje, mas como identificar, você provavelmente já tem noção de alguns, tá? Você provavelmente já tem noção de alguns. Mas uma orientação que eu te dou é, quando você tomar uma decisão ruim, ou quando você tiver a tomar até mesmo uma decisão boa, ou quando você quiser tomar uma decisão, se pergunta, qual o valor que direcionou essa decisão? Qual o valor meu que está por trás dessa decisão? Eu tenho 3 valores que são muito fortes em mim, que é o valor da liberdade, que é o valor do aprendizado constante, a evolução, né? E o valor do desafio.
Esses 3 valores são muito fortes em mim. Então, em determinadas situações, por exemplo, que eu estava em um trabalho, que eu me sentia preso, que eu sentia que eu não tinha liberdade para prestar o melhor serviço para aquele cliente que eu atendia, eu me sentia frustrado, eu me sentia triste, eu me sentia angustiado, porque aquele valor da liberdade não estava sendo preenchido, não estava sendo correspondido. E, tendo ciência dos meus valores, eu sabia, olha, essa situação, eu estou me sentindo assim, porque essa situação está assim. Então, ou essa situação, a gente busca mudar essa situação, ou eu saio desse local. E foi o que acabou acontecendo. Eu acabei pedindo exoneração de um cargo público. Porque esse valor da liberdade não estava sendo preenchido. E quando você tem uma noção também dos seus valores, é como se você tivesse um mapa, então. É como se você tivesse um mapa da tua vida. Como se você tivesse algo que te direcionasse. Não, eu vou agir assim, porque isso aqui preenche os meus valores. E olha, eu te garanto uma coisa. Fica muito mais fácil de você tomar qualquer decisão. Qualquer decisão. Não que vai ser fácil, mas fica muito mais fácil quando você tem um entendimento de quais são os seus valores. Mas vamos entrar no segundo tópico aqui. O segundo tópico aqui que eu prometi para vocês, tá? Que é o tópico da disciplina. Nós vamos falar ainda mais sobre as 4 dimensões, sobre essa inteligência integral, mas vocês vão perceber que está tudo interligado. Está tudo interligado. O que é que as pessoas falam para você em relação à disciplina? O que é que você já ouviu falar em relação à disciplina? Talvez você tenha escutado que se uma pessoa não é disciplinada, muito provavelmente ela não vai conseguir ir para o próximo nível. Ela não vai conseguir conquistar seus objetivos. Talvez você tenha escutado isso. E é verdade. E é verdade. A gente sabe a importância que a disciplina tem na nossa vida. A gente sabe a importância que a disciplina tem na nossa vida. É só a gente olhar grandes empresários, a história de grandes empresários, a história de grandes atletas, a história de pessoas que causaram um grande impacto positivo na sociedade. Elas precisaram ter muita disciplina. Elas precisaram ter muita disciplina. E o terceiro tópico é em relação à produtividade. Aliás, deixa eu só te dar um spoiler. Deixa eu só te dar um spoiler em relação à disciplina, aqui. A nossa disciplina, ela tem uma força limitada. Ela tem uma força limitada. É como a bateria de um celular. Quanto mais você usa essa força da disciplina, quanto mais você usa essa carga, essa energia, mais essa energia vai sendo reduzida. Mais essa energia vai sendo reduzida. Ao ponto em que, em algum dado momento que você venha precisar ter disciplina, você não vai conseguir ter. Você não vai conseguir ter. Por quê? Porque você já usou demasiadamente, você já usou em excesso aquela energia ali. Mateus, então, se a disciplina ela é limitada, como que eu vejo as pessoas contando as histórias do quanto elas são disciplinadas, do quanto elas fazem acontecer? Muitas vezes eu até me inspiro naquelas histórias. E como que para essas pessoas então não é limitado? Sim, é. Só que a verdade é que o que as pessoas trazem como disciplina, na verdade, chama-se rituais. E daqui a pouquinho eu vou te explicar por quê, qual a definição de rituais. O que as pessoas chamam de disciplina, na verdade, se chama rituais. Tá bom? Daqui a pouquinho eu te explico. E em relação à produtividade, as pessoas falam muito também sobre... Mateus, como que eu vou ser produtivo hoje? Como que eu vou ser produtivo hoje com tantas atividades para dar conta? Cada vez mais aumenta o número de atividades que eu tenho para realizar. Eu realizo 10 atividades hoje, no outro dia parece que tem 20, 30, 50. O tempo todo é assim. Mateus, eu não consigo administrar bem o meu tempo. As pessoas chegam para mim e falam isso. Mateus, eu estou sofrendo porque eu não consigo administrar bem o meu tempo. Olha, eu sou muito mais da perspectiva em que você precisa saber gerenciar bem a sua energia. Você precisa saber gerenciar bem o seu nível de energia, o seu nível de disposição. Porque gerenciamento de tempo é uma coisa. Gerenciamento de energia é totalmente diferente. Sabe aquela história de que todo mundo tem as mesmas 24 horas? Sim, a gente sabe que é, não é? Só que para nem todo mundo, as 24 horas funcionam do mesmo modo.
Para nem todo mundo as 24 horas funcionam do mesmo modo. Eu recebo anúncios, por exemplo, de pessoas que trabalham com essa questão da produtividade, que falam o seguinte: ah, Bill Gates tem 24 horas. Elon Musk tem as mesmas 24 horas que você. Qual a diferença entre eles e você? Por que você não consegue fazer aquilo que eles fazem? Gente, ninguém é criança aqui. Ninguém é criança aqui para cair nessa história. Eu vou ser bem direto e bem sincero com você mesmo aqui, tá? Ninguém é criança para cair nessa história. Nós podemos até ter as mesmas 24 horas que as pessoas, que aquelas pessoas. Mas olha o tanto de pessoas que trabalham com ela. Por exemplo, muitas vezes o meio que essa pessoa vive, então é algo que não tem como comparar. Sabe? É algo que não tem como comparar. Então, a grande questão é como que você gerencia a sua energia. Como que você direciona a sua energia para as atividades que você precisa desempenhar? Essa é uma grande questão. E mais do que isso, ter energia o suficiente para realizar aquelas atividades. Porque, por exemplo, você marca uma reunião às 16 horas da tarde. Só que você já passou o dia todo trabalhando. E aí, quando chega às 16 horas da tarde, você não tem mais saco para estar naquela reunião. O teu pensamento já não está com a mesma velocidade. O seu raciocínio já não tem mais a mesma velocidade. Você não consegue se concentrar. Tudo que você quer fazer é sair dali. Então, a gente precisa saber gerenciar também o nosso nível de energia. Não é que uma coisa seja mais importante do que a outra. Gestão do tempo é extremamente importante. Mas saber gerenciar a energia é extremamente importante também. É um complemento. Uma complementa a outra. Então, vou apresentar para vocês aqui um antigo paradigma e um novo paradigma. Ficou cortado aí pela minha imagem, mas é isso que está escrito. Antes, vê se faz sentido para você, tá? Vê se faz sentido para você. E olha, como eu te disse, hoje eu vou te apresentar os bastidores de como é possível você elevar a sua produtividade, você ter o controle da sua mente e você desenvolver a sua disciplina. E você vai perceber que, acredito até que já está percebendo, que muitas das histórias que contaram para você não são bem assim. Não são bem assim. E quando a gente tem uma noção, quando alguma pessoa chega e surge pra gente e nos fala, olha, é assim que funciona. Tá vendo isso aqui? Tu sempre desconfiou que isso estava errado, não foi? Tu sempre desconfiou, por exemplo, dessa historinha que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Tu sempre desconfiou disso, não foi? Só que fica todo mundo batendo ali massivamente que você começa a acreditar que aquilo é uma verdade. Mas quando chega alguém e fala pra você, fulana, não acredita nisso não. Isso é conversa. Isso é conversa. Isso é conversa só pra fazer com que você se sinta mal. Para que você compre um curso, por exemplo. Então não acredita nisso não. Então eu vou te apresentar aqui o antigo e o novo paradigma. Porque você conhecendo o novo paradigma, traz até um alívio para você. Traz até um alívio mental para você, sabe? E não tem como a gente ter controle mental se a gente não sabe como ter também um alívio. Então, eu estou trazendo também aqui a parte do alívio mental para você. Então, antigamente, as pessoas pensavam muito em gestão de tempo. Só que, como eu falei para você, é importante que a gente pense também em um nível de gestão de energia. Em um nível de gestão de energia. Porque o tempo, você vai ter aquelas 24 horas ali. Mas o que vai diferenciar é como você gerencia a sua energia diante daquelas atividades. Antes, as pessoas pensavam em evita o estresse, evita o estresse, evita o estresse. Mas deixa eu te falar. Existe o estresse bom e existe o estresse ruim. Tem o bom e tem o ruim. Você precisa saber diferenciar. Porque se você não sabe diferenciar, você está buscando um estresse ruim e aquilo realmente vai te fazer mal. E aquilo realmente vai te fazer mal. Só que, me diz uma coisa, tem como a gente evitar o estresse a todo momento? Tem como a gente viver evitando o estresse? Enquanto houver vida, haverá estresse. Enquanto houver vida, haverá estresse. Tem pessoas que eu atendo que chegam para mim e falam assim, Matheus, eu gosto de você porque você é sincero com a gente. Você é objetivo. Você chega e fala as coisas como elas realmente são. Você não tem mimimi, não tem enrolação. E tem que ser assim. Então, não tem como a gente evitar estresse o tempo todo. Então, fique esperto. Tem o estresse que é o ruim e tem o estresse que é bom.
O estresse que é ruim, ele vai surgir na nossa vida diversas vezes. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ter a dimensão emocional, a dimensão física, a dimensão espiritual, a dimensão mental muito bem fortalecida, para que a gente seja capaz de superar esse estresse, para que a gente seja capaz de superar as adversidades e chegar no próximo nível. Só que tem um outro tipo de estresse, que é um estresse também que você tem que buscar. Que é um estresse que você tem que buscar. Veja só, uma pessoa que ela está na academia, por exemplo, ela está treinando o músculo ali, o que é que ela está fazendo com aquele músculo? Ela está estressando esse músculo. Depois tem um período de recuperação e vai ocorrer o quê daquele músculo? O crescimento. Essa metáfora também se aplica à nossa vida. Nós precisamos buscar determinados tipos de estresse, porque aqueles estresses vão trazer para a gente crescimento. Vão trazer para a gente o crescimento. Muitas vezes você tem uma apresentação para realizar e você está ansioso com aquilo, você está estressado com aquilo. Só que aquela apresentação você sabe que ao realizá-la, aquilo vai trazer um crescimento para você. Aquilo vai trazer um crescimento para você. Então tem estresse que nós temos que buscar. A questão é você saber qual o estresse que você deve fugir. Aliás, desculpa, não é nem fugir. Qual o estresse que você deve saber lidar e qual o estresse que você deve buscar. Tá? E sobre isso a gente trabalha de um modo mais aprofundado na mentoria 4D. Um outro pensamento que trouxeram pra gente era o seguinte: a vida é uma maratona. A vida é uma maratona. Não, gente, não é. A vida não é uma maratona, não. Se você ter essa mentalidade que a sua vida é uma maratona, eu te digo, é bem provável que você desenvolva burnout. Não é causa e efeito, sabe? Não é causa e efeito. Mas, se você vive a vida no seu trabalho, a sua vida profissional, por exemplo, com uma maratona, que você tem que fazer acontecer todos os dias, que você tem que trabalhar todos os dias, todas as horas, que você não consegue separar um tempo para cuidar de outras áreas da sua vida, dos seus relacionamentos, para cuidar da tua saúde, porque você está tão focado ali no seu crescimento profissional. Você está no caminho para desenvolver o burnout. Então, a vida ela não é uma maratona. A vida ela é uma série de sprints. Ela é uma série de corridas rápidas. Então, você está aqui, está trabalhando, você desempenha aquele trabalho, você foca naquele trabalho. Mas daqui a pouco, você tem um momento de recuperação. Também você tem um momento para você passar com sua família. Você tem um momento para você praticar uma atividade física. Você tem um momento para você ler uma Bíblia. Sabe? Você tem um momento de recuperação. Então, pensa nessa analogia da atividade física, da musculação, por exemplo. Após estressarmos o músculo, nós precisamos ter um momento de recuperação. E se você só trabalha, você não tem esse momento de recuperação. E se você não tem esse momento de recuperação, você não consegue trabalhar, você não consegue viver em alta performance. Você não consegue viver em alta performance. Quanto mais você acha que você está se aproximando do próximo nível, mais distante dele você está. Porque o próximo nível não é apenas uma realização profissional, não é apenas uma realização financeira. O próximo nível tem a ver com todas as áreas da tua vida. Tem a ver com a tua saúde, tem a ver com a qualidade dos teus relacionamentos. Sabe, tem a ver com os teus relacionamentos, tem a ver também com o teu bem-estar. Tem a ver com tudo isso. Essa área profissional é extremamente importante. É extremamente importante. Mas é apenas uma área das outras áreas que a nossa vida tem. Então o próximo nível é você conseguir estar bem em todas essas áreas. Esse que é o próximo nível. Esse que é o real próximo nível. Uma outra coisa que nós vemos muito também hoje é a recompensa o desempenho do combustível. A recompensa do desempenho como um combustível. Veja bem, a recompensa do desempenho como um combustível. Ou seja, você precisa ser recompensado pelo desempenho que você tem para que aquilo motive você, para que aquilo traga um gás maior para você. Só que esse é um velho paradigma. Por quê? Porque nem sempre a recompensa do nosso desempenho vai ser aquela que a gente quer. Nem sempre a recompensa do nosso desempenho vai ser aquela que a gente quer. A gente sabe que na vida, por exemplo, nós vamos tomar muito mais nãos do que sims. Do que o sim. O não vai vir muito mais do que o sim. Então,
É o nosso propósito que precisa alimentar o nosso desempenho. São os nossos valores que precisam alimentar o nosso desempenho. Entende? Percebe a diferença? E por fim, um outro antigo paradigma aqui, existem inúmeros outros. Os outros eu abordo dentro da mentoria, como você bem sabe. As regras da disciplina. Esse era um antigo paradigma. Sabe? Era um antigo paradigma. No novo, nós trabalhamos com os rituais. Nós trabalhamos com os rituais. Mas deixa eu contar uma história para você. Certa vez, eu atendi uma pessoa. Sabe, pense numa pessoa que tem dinheiro. Pense numa pessoa que tem dinheiro. Eu não sei nem se conseguiu chegar na quantia dessa pessoa. Mas esse não é nem o foco da questão. O foco é que por mais que aquele empresário ele fosse muito bem sucedido, ele fosse um dos melhores do Brasil no seu ramo de atuação, ele vinha passando por diversos altos e baixos. Diversos altos e baixos. Que podem fazer parte da vida. Mas a depender do quanto esses altos e baixos são constantes, tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Porque não é para você viver nessa montanha russa emocional a todo momento. E ele vinha passando por isso. Ele vinha passando por momentos de ansiedade. Ele vinha passando por momentos onde uma situação que ocorria na família dele era o suficiente para desestabilizá-lo. Ele já não tinha mais a clareza mental para conseguir performar do modo que ele performava anteriormente. A sua memória ele já sentia que estava prejudicada. Ele percebia que ele estava cada vez mais aumentando o seu peso, porque ele descontava aqueles estresses, aquelas frustrações do trabalho na alimentação. E com a falta da prática da atividade física, acabou colaborando muito para essa dimensão física dele ficar cada vez mais embaixo. Ao ponto em que ele começou, era tanto estresse, tanto problema, por mais que ele fosse um dos melhores da área de atuação, a gente sabe que para você ser um dos melhores, você passa com certeza por muitos desafios, sabe? E o modo que você encara esses desafios, o modo que você lida com esses desafios, o quanto você está fortalecido para enfrentar esses desafios, vai ser de fundamental importância para a definição. Se você vai conseguir passar por aquilo mais forte, por aquela tempestade mais forte, ou se você vai ser levado pela tempestade. Ao ponto em que a história, ele se sentia cada vez mais perdido. Ele estava se sentindo perdido e ele sentia tanto essa falta de um direcionamento, sabe? Ele não tinha nem mais tanta clareza mental assim, que aquilo que ele fazia foi perdendo sentido, foi perdendo o significado também. E à medida que isso foi ocorrendo, aquilo foi corroendo cada vez mais ele por dentro, cada vez mais ele por dentro. Ao ponto em que ele me procurou e a gente começou a conversar sobre essas 4 grandes áreas, sabe, essas 4 dimensões. Deixa eu voltar aqui mais uma vez para você ver. Opa, aqui. A gente começou a conversar sobre essas 4 dimensões, para que a gente conseguisse alinhar essas 4 dimensões. E perceba o que eu te falei. Eu te falei em relação a ele estar engordando, estar se alimentando mal. Dimensão física está prejudicada. Eu te falei sobre ele não estar conseguindo lidar com a ansiedade, com aquela angústia, com aquelas frustrações. A dimensão emocional prejudicada. A dimensão mental, ele não conseguia mais ter a mesma clareza. Ele não conseguia mais ter a mesma clareza, tomar as mesmas decisões. Provavelmente ele estava sendo muito prejudicado por inúmeros pensamentos de autocobrança. Também eu ia falar autossabotagem, mas é autocobrança. E deixa eu te falar, essa questão de autossabotagem também, abre o olho em relação a isso. Futuramente a gente conversa mais. Lá dentro da mentoria a gente conversa mais. E na dimensão espiritual, aquilo que ele fazia foi perdendo cada vez mais o significado para ele. E lembre-se, a dimensão espiritual tem a ver com um grande porquê. Você tem um grande motivo para você fazer aquilo que você está fazendo. E cada uma dessas dimensões foram sendo cada vez mais rachadas. Sabe? Cada uma dessas dimensões foram sofrendo cada vez mais com o impacto. Ao ponto em que a vida dele começou a andar conforme
as dimensões eram prejudicadas. E obviamente que você sabe que não é um andar bom, né? Então, quando ele me procurou, passando por toda essa situação, já havia perdido muito dinheiro, por más decisões. Por más decisões. Então perceba o quanto a nossa dimensão emocional e a nossa dimensão mental, por exemplo, estou deixando de lado até as outras dimensões aqui. O quanto a nossa dimensão emocional e a nossa dimensão mental, elas são extremamente importantes para que a gente tome boas decisões. Muitas vezes ele sabia o que fazer, ele sabia a decisão que ele tinha que tomar, mas ele não tomava. Ele paralisava diante dessas decisões. Então tudo aquilo acabou prejudicando ele. Nós realizamos um trabalho onde nós olhamos de um modo profundo essas 4 dimensões. Nós vamos entender, primeiro, a raiz do problema. Quando que aquilo começou? Sabe? O que a gente poderia fazer para começar cada vez mais e consertando essas questões? E trabalhando essas questões. Para que ele fosse se desenvolvendo cada vez mais. Para que ele fosse se fortalecendo cada vez mais. Ao ponto em que, com a medida do nosso trabalho, ele foi se sentindo cada vez mais confiante. A confiança dele foi retornando. A clareza mental dele foi retornando. Ele começou a trabalhar cada um daqueles pilares. Ele identificou os seus valores. E quando chegou na parte de identificar os valores, foi como se eu tivesse tirado uma venda dos olhos dele. Ele conseguiu ter uma noção, uma grande noção das raízes que prejudicavam o desenvolvimento dele. Das raízes que prejudicavam a performance dele. E deixa eu te falar uma coisa. A gente escuta muito falar sobre produtividade, né? A importância da produtividade. Extremamente importante. A gente sabe disso. A gente escuta falar muito da disciplina. Também extremamente importante. E muitas vezes você está buscando ali ser disciplinado. Você coloca no seu Google Agenda, por exemplo. Você coloca na sua agenda ali. O que é que você vai fazer? Não, segunda-feira eu vou para academia. Naquela segunda você até vai. Só que com o passar do tempo você começa a faltar aquela academia. Você coloca outro compromisso familiar. Só que quando chega no momento daquele compromisso você esquece. Ou você não vai porque você não tem tempo para ir, porque surgiu uma demanda do seu trabalho. Tudo isso acaba acontecendo muitas vezes. E você acaba se prejudicando. Você acaba se prejudicando em cada um desses pilares. E aquilo que a gente olha como um grande problema, na maioria das vezes, são apenas os frutos. Aquilo que a gente olha como um grande problema, na maioria das vezes, são apenas os frutos. Quando você fala, eu não sou uma pessoa disciplinada, aquilo ali é um fruto. E eu te adianto, você é uma pessoa disciplinada. Não sou, Matheus, você é. Você pode não ser uma pessoa disciplinada para as coisas que você quer fazer, mas você é uma pessoa disciplinada para as coisas que você não quer fazer. Ou ao menos que você não deveria fazer. Muitas vezes você é uma pessoa disciplinada para procrastinar, para deixar as coisas para a última hora, para dizer que trabalha melhor sob pressão, para ficar muito tempo ali, sei lá, talvez até assistindo uma série, comendo em excesso. Muitas vezes você é disciplinado para isso. Só que eu te digo, a disciplina, ela é um fruto. Ela é apenas um fruto. A gente precisa olhar como que estão as raízes. Porque a partir do momento que a gente fortalece essas raízes, que a gente conserta, não você, mas essas raízes, sabe? A gente vai modificando aquelas raízes, a gente vai trabalhando aquelas raízes. Os frutos que você quer, eles começam a aparecer. Eles começam a nascer. Eles começam a florescer. Então, vamos chegar aqui no momento que eu chamo de hora da verdade. Se a gente for avaliar esses 4 pilares, essas 4 dimensões, a dimensão física, mental, emocional e a dimensão espiritual. Se a gente for analisar, imagina que você é um carro. E cada um desses pilares, dessas dimensões, representam uma roda do carro. Cada uma dessas dimensões representam uma roda do carro. Você conseguiria chegar onde você quer? Você conseguiria ir para o próximo nível? Você conseguiria ir para o próximo nível? Analisa aí. 0 a 10, por exemplo. Qual o teu nível de satisfação
com a tua dimensão mental, a clareza que você tem, o raciocínio, a tua capacidade de tomar decisões, qual é o teu nível de satisfação com essa dimensão, tua área emocional, qual o nível de satisfação com o modo que você vem lidando com as suas emoções, que você vem reconhecendo as suas emoções e principalmente usando as suas emoções a seu favor, a tua dimensão física, qual o nível de satisfação com essa dimensão física, o quanto tu dorme bem, o quanto tu pratica atividade física, o quanto tu tem uma boa clareza mental também, a partir de uma boa noite de sono. A dimensão espiritual. O quanto você está bem fortalecido com seus valores. O quanto você está vivendo aquilo que você acredita. O quanto você está vivendo a vida nos seus termos. Qual é o nível de satisfação com isso? Essa é a hora da verdade. Você não vai me responder, né? Você não vai... Provavelmente, talvez você não coloque nos comentários aí. Mas seja sincero consigo mesmo. Porque somente a partir do momento que nós tomamos consciência do ponto em que nós estamos, nós conseguimos traçar um caminho para chegar ao ponto que nós queremos. Mas primeiro a gente precisa tomar consciência. Por isso que muitas vezes as pessoas vão para um lado para o outro. Vão para um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro. E não chegam onde querem. Não chegam onde querem. Porque elas não param para planejar. Elas não param para ter clareza sobre o momento em que elas estão. Então, você tendo uma noção deste momento, fica muito mais fácil você chegar onde você quer. E então, com essa parte da apresentação aqui, é como se a gente chegasse em um único caminho. É como a gente chegasse em uma única constatação, que é: nunca foi tão importante na história a gente estar bem nessas 4 dimensões. Nunca foi tão importante na história nós temos a inteligência integral. Antes eu falava essa frase muito em relação à inteligência emocional. Nunca foi tão importante na história desenvolvermos bem nossas emoções. Só que eu percebi que a inteligência integral, ela vai um pouco além. Sabe? Ela vai um pouco além, como você deve ter percebido. Mas, próximo slide. Vamos trabalhar aqui um pouquinho mais cada uma dessas dimensões. E perceba, até o momento eu já te falei alguma técnica de produtividade. Eu já te falei alguma técnica de produtividade? Não. Foi? De certo modo eu não falei nenhuma técnica de produtividade. Por quê? Porque técnicas são apenas técnicas. Técnicas você encontra aos montes, você encontra a rodo no Google. Você digita ali no Google, técnicas para produtividade. Vão aparecer diversas técnicas. Só que aqui a gente não vai trazer um conteúdo do Google para você. O que eu estou trazendo aqui para você é uma orientação do que realmente funciona. Do que realmente funciona. Para que a gente trabalhe a base. Para que a gente trabalhe a raiz dessas questões. E não apenas o fruto. E se eu te mostrasse apenas uma técnica de produtividade aqui, como você vê muitos, aos montes aí na internet, poderia até te atrapalhar. Sabe por quê? Porque não seria uma técnica personalizada para você. Não seria uma técnica personalizada para você. Então você poderia começar a implementar aquela técnica ali, se forçando para implementá-la, e aí ia chegar um momento que você ia perceber, poxa, não está funcionando para mim essa técnica não. Mas nenhuma técnica eu consigo seguir. Nenhuma técnica eu consigo seguir. Uma técnica tão simples. Eu não consigo seguir essa técnica. Tem algo errado comigo. Só que não. É apenas a técnica que não foi personalizada para você. Não é a melhor técnica para sua personalidade. Não é a melhor técnica para o teu momento. Não é a melhor técnica. Por isso eu gosto de trazer a base. E olha, técnicas dentro da mentoria existem várias. Sabe? Existem várias. Eu conheço várias técnicas de produtividade. Se tem uma coisa que eu conheço na vida, são técnicas de produtividade. E dentro da mentoria, lá na plataforma que você vai ter acesso, existem várias técnicas de produtividade. Só que nós vamos trabalhar na personalização. Na personalização. Para que você tenha disponível ali um monte de técnicas
sabe? Mas para que eu te mostre, para que a gente converse, a gente identifique a que mais funciona para você. As outras técnicas que tem ali, que você vai encontrar na plataforma, são apenas um apoio, apenas um suporte. Que às vezes você gosta de conhecer, gosta de seguir também com seus próprios pés, digamos assim. Mas você vai ter o direcionamento ali. Não, fulano, vamos aplicar essa técnica aqui? Vamos aplicar essa técnica? E a gente sabe também que as pessoas mudam. Então você pode começar a implementar uma técnica hoje, porque hoje funciona melhor no teu estilo de vida. Amanhã pode funcionar, outra pode funcionar melhor. Então na plataforma já dá essa segurança de você saber o que eu precisar, tem ali na plataforma. O que eu precisar para ir para o próximo nível, tem ali dentro da plataforma. Então, em relação à dimensão física, como eu falei que nós estamos trabalhando a base aqui, nós temos esses 3 pilares aqui. Sono, neuronutrição e atividade física. Sono, como eu falei anteriormente, se você não dorme uma noite bem, no outro dia você não é o mesmo. O teu raciocínio não é o mesmo. Você pode até não perceber, mas acredite, não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo. As pessoas falam muito hoje sobre acorda às 4 horas da manhã, acorda às 5 horas da manhã. Só que você já sabe que mais importante que o horário que você acorda é o que você faz quando você acorda. Mateus, você é contra o movimento das 4 das 5 da manhã? Não. Desde que você dê para o seu corpo a quantidade de horas necessárias. Desde que você dê para o seu corpo a quantidade de horas necessárias. Então você precisa ter uma escuta ativa para o teu corpo. Você precisa ter uma escuta ativa para o teu corpo. Então eu te digo, tá dormindo a quantidade de horas adequada para o teu corpo? Então tá tudo tranquilo. Se você acorda às 4 da manhã, 5 da manhã, desde que você dê a quantidade de horas adequadas, tá tranquilo. Agora saiba o seguinte, pessoas que dormem apenas 5 horas por noite têm uma maior chance de desenvolver uma doença do coração. Tem uma maior chance de ter um ataque cardíaco. Então, fique ciente disso. Por isso que o sono é extremamente importante na dimensão física. A atividade física. Você também já sabe da importância da atividade física. Então eu não vou nem bater muito nessa tecla aqui. Eu não vou nem bater muito nessa tecla aqui. Nessa tecla. Talvez você fale, poxa, Matheus, eu não consigo identificar, eu não consigo exercer isso que eu sei. Eu não consigo exercer. Eu sei que a atividade física é importante, mas eu não consigo praticar. Não consigo levar à frente. Está faltando uma conexão entre a atividade física e os seus valores. Tu tá focando apenas na disciplina. Por isso que muitas vezes você vê pessoas que conseguem ir 1 mês para academia, 2 meses até, e até muito, e depois elas param. Por quê? Usaram toda a cota da disciplina. Usaram toda a cota da disciplina. E a gente sabe que a disciplina, ela tem um fim. Obviamente ela é recarregada também, mas por isso que as pessoas muitas vezes em relação ao emagrecimento também ficam no efeito sanfona. Faz sentido? E por fim aqui, nesses tópicos, né, nos 3 pilares que eu estou apresentando para você, aqui nesses 3 itens, na verdade, nós temos a neuronutrição. E veja só, existe uma alimentação que é saudável. Existe uma alimentação que é saudável. E existe uma alimentação que é saudável, mas também ela é voltada para a tua performance. São coisas bem diferentes. Você pode até se alimentar bem, mas essa alimentação pode não ser a melhor para a tua performance. Por isso que tem a neuronutrição, que é uma nutrição cerebral, digamos assim. Então, uma coisa é você estar se alimentando bem. Outra coisa é você estar se alimentando da melhor forma para que você performe bem. Para que você eleve o nível da tua performance. Para que você chegue ao próximo nível de um modo muito mais rápido. Porque às vezes não é você. Não é a sua personalidade. Sabe? Mas a alimentação que você está ingerindo. Porque pense que a nossa alimentação, ela é o nosso combustível. A nossa alimentação é o combustível dessa máquina, digamos assim, que somos nós. É como o combustível de um carro. Se você coloca um combustível ruim, aquele carro ele não performa do mesmo modo. Então, não adianta apenas você se alimentar bem. Você precisa se alimentar com foco na sua auto-performance também. E é por isso que dentro da mentoria,
nós temos uma especialista. Nós temos uma nutricionista para que você possa sentar, conversar com ela e conseguir tomar as melhores decisões. Juntos conseguir tomarem as melhores decisões quando o assunto é não apenas ter uma alimentação saudável, mas ter uma alimentação que propicie, que proporcione sua alta performance. Quando nós falamos da dimensão emocional, nós temos dois tipos de emoções. Emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Emoções agradáveis, alegria, confiança, entusiasmo. Emoções desagradáveis, medo, raiva, tristeza, ansiedade. O que você precisa saber é o seguinte: cada uma dessas emoções, elas têm um porquê, elas têm um motivo para estar ali. Imagina que é como a notificação de um celular. Cada uma dessas emoções que surgem para você, elas são a notificação como uma notificação que você recebe no celular. Ela está trazendo uma mensagem para você. Só que muitas vezes você não consegue decodificar a mensagem. Você não consegue entender a mensagem. Uma raiva, por exemplo, ela surge em um momento de injustiça. Em um momento onde você está se sentindo injustiçado, por exemplo, e a raiva surge para falar: fulano, não aceita aquela situação. Não aceita aquela situação. Então perceba, quando você sente a raiva, um dos motivos pode ser a injustiça. Então você tendo a noção essa situação é injusta, você começa até a pensar como utilizar essa emoção ao teu favor. Uma outra emoção desagradável, a tristeza, também é uma notificação. Muitas vezes ela vem para dizer: fulano, tem algo errado na tua vida. Tem algo errado na tua vida. Só que o que as pessoas fazem? Elas buscam suprimir essa tristeza. Elas buscam fugir dessa tristeza. E você sabia que a supressão emocional, ou seja, você reprimir as suas emoções, está associada a prejuízos na memória? Está associada a prejuízos na memória. Então perceba, a dimensão emocional aí prejudicando já a dimensão mental em um nível que você nem fazia noção, muito provavelmente. Então, todas as emoções, elas têm uma função. Isso não quer dizer que você deve viver constantemente com emoções desagradáveis, porque se você está vivendo assim, procura ajuda. Sério. Você chegou até aqui para você ouvir isso. Procura ajuda. Você jamais vai conseguir ir para o próximo nível com emoções desagradáveis. Você jamais vai conseguir. Mas é possível você aprender a lidar com essas emoções para que você vá para o próximo nível. Mateus, por que você disse que a pessoa não vai conseguir com emoções desagradáveis? Porque essas emoções desagradáveis, pense que elas agem muito mais como um paralisador. Elas agem como um paralisador. Elas nos paralisam, elas nos puxam até para trás. Enquanto as emoções agradáveis, elas trazem a exploração do mundo. Elas são como um catalisador. Elas são como uma mola propulsora. A autoconfiança, por exemplo. Imagina, você vai fazer uma apresentação e você está ali com Você está ansioso, está inseguro. Qual a chance das suas emoções atrapalharem a tua apresentação? Muitas vezes é alta, não é? Muitas vezes é alta. Agora imagina, você está com uma emoção agradável, você está confiante, você sabe do assunto. Quais as chances de você desempenhar na melhor performance? Quais as chances? É alta, não é? Então, as duas pessoas podem até saber do assunto. Só que quando chega na hora H, quando chega na hora da verdade, se o estado emocional, se a dimensão emocional não tiver ali sob controle, não flui. A performance que você quer não aparece. Não aparece. Jogador de futebol, anos e anos, faz aquilo desde moleque, desde criança. Chega na hora do pênalti, momento de grande pressão, ele chuta a bola a uma distância tão longe do gol, como se nem que ele tivesse chutado com olhos fechados, em um momento de neutralidade ele chutaria tão longe assim. Emoção. Os nossos movimentos, eles são neuromuscular. Ou seja, a nossa mente, o nosso cérebro manda o comando para os músculos. E se você está com os comandos
as mensagens erradas aqui, as mensagens erradas são passadas para os músculos. E aí você não consegue desempenhar. Agora, se um jogador de futebol perde um pênalti, imagina os pênaltis da vida. As grandes decisões da tua vida, as grandes oportunidades que surgem da tua vida. Se tu não tem essa dimensão emocional muito bem preparada, o que é que pode ocorrer? O que é que pode ocorrer? Dimensão mental. Foco apropriado. Você ter foco naquilo que você quer fazer. Você conseguir focar. É como dizem, foco é saber dizer não. Foco é saber dizer não. E, além do foco, você precisa ter a concentração de sustentar aquele foco, de manter aquele foco. E otimismo realista. A gente escuta muito falar sobre a síndrome do pensamento positivo. Sabe o que é? Pense positivo, pense positivo, pense positivo. Te digo o seguinte: pense muito positivo. Pense muito positivo se você deseja se frustrar. Em um mundo imprevisível, em um mundo não linear, um mundo incompreensível, um mundo frágil, um mundo ansioso, quais as chances de dar tudo tão certo assim? Sabe? As chances de dar tudo tão certo a todo momento. Sabe? Não vai acontecer. Não vai acontecer a todo momento de tudo dar tão certo assim. Então, não vai nessa de pensar positivo apenas não, porque o pensamento positivo, ele pode ser uma das causas da tua frustração. Você pensa positivo ali, você fica extremamente empolgado com aquilo, imaginando, cria aquela expectativa, quando chega na hora, o resultado que você vê não surge. E aí você se frustra, você começa a se ver como incapaz, você se culpa. Não. Mateus, pensar negativo é o caminho? Obviamente, também não. Também não. Por isso que eu prefiro o otimismo realista. O otimismo realista. Você está otimista em relação àquilo que você vai fazer. Você permanece otimista. Você permanece com aquela esperança ali. E a esperança não tem nada a ver com esperar. Sabe? Espere agindo. Se for para esperar, espere agindo. Digamos assim. Mas um otimismo realista. Você sabe que a situação é desafiadora. Você sabe que pode até dar errado, mas você está com aquele otimismo de que você vai fazer acontecer. E sabendo que mesmo que dê errado, se der errado não é o fim do mundo. Por quê? Quando a gente tem a dimensão mental bem trabalhada, a gente sabe que nós não devemos focar apenas no resultado, mas no processo. Você sabia que o que te motiva não é a conquista? Você não se motiva pela conquista. Você não se motiva pela conquista pro próximo nível, por exemplo. Você se motiva ao ver o progresso. Você se motiva ao você ver que você estava no ponto A e você foi para o ponto B, depois para o ponto C, depois para o ponto D e haja alfabeto aí. Você se motiva assim quando você vê o progresso. E progresso tem a ver com processo. Então você precisa ter um processo muito claro, você precisa ter um planejamento. E quando você tem isso muito bem trabalhado, quando você pensa assim estrategicamente, você está cada vez mais próximo do próximo nível. E obviamente o próximo nível varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa existe um próximo nível. Cada pessoa existe o seu próximo nível. Bom? Dimensão. Opa, saiu aqui. Ah, aqui ó, essa frase. Você sabia que o órgão que, embora represente 2% do nosso peso corporal, que é o cérebro, ele exige 20% do oxigênio que nós respiramos? O nosso cérebro, por mais que ele tenha 2% do nosso peso corporal, ele exige 20% do oxigênio que nós respiramos. Então, por que será que ele exige tanto assim? Por que será que ele exige tanto assim? Para exigir tanto assim, será que não é porque a dimensão mental da gente precisa estar muito bem? Óbvio que sim, não é? Então, mais um motivo para essa dimensão estar bem desenvolvida em você. E em relação à dimensão espiritual, como eu falei, ela não tem nada a ver com religião. Não tem a ver com religião. Sabe? Vai além disso. Vai além da religião. É outra coisa. É outra coisa. A dimensão espiritual, eu gosto muito dessa definição desse professor de religião. Por mais que a dimensão espiritual não tenha a ver com religião, eu gosto dessa definição dele.
Porque é conhecer o nosso eu mais profundo, conhecer o que é sagrado para nós. Aquilo que é sagrado para você faz parte da tua dimensão espiritual. Aquilo que é sagrado para você faz parte da tua dimensão espiritual. Então, uma pessoa que ela é movida a desafios, por exemplo, aqueles desafios fazem parte da dimensão espiritual daquela pessoa. Por isso que, por mais que os desafios surjam, e por mais que ela caia diante de algum desses desafios, ela consegue levantar e consegue persistir. Porque ela sabe, ela gosta daquilo. Não da queda, mas de se levantar. E quando a gente descobre esses valores que a gente tem, e mais do que isso, a gente começa a construir novos valores, a gente se aproxima cada vez mais daquilo que a gente quer chegar. A gente se aproxima cada vez mais daquilo que a gente quer chegar. Como eu falei, em relação à disciplina. A disciplina, ela tem uma energia. Ela tem uma capacidade. Você não consegue ser disciplinado por todo momento. Você não consegue ser disciplinado por todo momento. A disciplina, ela exige uma alta força de vontade. Só que essa força de vontade, ela é também um músculo. Então, se você exerce demais aquele músculo, você fadiga ele, você cansa ele e ele não consegue desempenhar do mesmo modo. Por isso que eu prefiro os rituais. Mateus, o que são os rituais? Os rituais, ritual é aquilo que é alicerçado nos nossos valores. O ritual é aquilo que é alicerçado nos nossos valores. Por isso que, quando você tem os seus valores, quando você conhece, na verdade, os seus valores, porque valores todo mundo tem, pode ser até os errados, mas todo mundo tem. Mas quando você conhece os seus valores e sabe como usá-los ao seu favor, fica muito mais fácil de você fazer aquilo que você quer. Vou dar um exemplo. Atualmente eu pratico 4 modalidades de atividade física. 4 modalidades. Musculação, ciclismo, natação e corrida. Pratico essas 4 modalidades. Muitas vezes eu faço 2, até mesmo 3 treinos no dia. Até 3 treinos no dia. E aí você pode falar, Mateus, você é uma pessoa extremamente disciplinada, não é? E olhe, eu treino, às vezes não é de domingo a domingo. Às vezes eu dou um descanso no domingo, mas nem sempre. Mesmo no domingo ali eu faço uma corridinha rápida, algo assim, mas eu gosto de estar sempre em movimento. Mateus, você é uma pessoa super disciplinada, não é? As pessoas me dizem isso. Mateus, eu queria ter o teu foco. Eu queria ter a tua disciplina. Mas olha, não é foco, não é questão de foco apenas, não é questão de disciplina apenas. É uma questão de rituais. É uma questão de que essas atividades que eu pratico, por exemplo, elas estão alicerçadas nos meus valores. Eu estou usando os meus valores como base ali. Lembra que um dos valores que eu te falei que eu tenho é o valor do desafio? Então, nessas atividades que eu pratico, por exemplo, a natação, eu estou o tempo todo me desafiando. Estou o tempo todo me desafiando. Não, hoje eu vou percorrer mais a piscina aqui do que antes. Vou nadar mais metros do que antes. É um desafio que eu estou construindo. Na corrida, um desafio simples. Às vezes não é nem correr mais rápido, não é nem correr mais longe, mas é correr melhor. É praticar a técnica da melhor forma possível. Então, é um desafio ali para mim. Mas eu estou sempre construindo esse desafio. Quando eu estou ali na musculação, eu estou, digamos que na 8ª repetição e o músculo já está cansado, já quer parar. Não, desafio! E aí a gente vai e finaliza. Só que, às vezes, posso ser bem sincero com você, como eu estou sendo aqui durante toda essa nossa aula aqui, às vezes eu não estou com a menor paciência para praticar uma atividade física. Às vezes eu estou sem saco para praticar uma atividade física. Só que é alicerçado nos meus valores. E isso que é a importância do ritual. O ritual, ao contrário da disciplina, ele puxa você. O ritual, ele chama você. Interessante, quando eu fico às vezes um dia sem treinar, eu fico, meu Deus, tô com vontade de correr hoje. Tô com vontade de nadar. Hoje, pô, tô com saudade da piscina. O ritual me puxa, sabe? O ritual acaba me puxando para aquilo. Só que ainda assim, às vezes a gente não quer, a gente tá cansado. Não, eu quero hoje não, eu quero hoje não. Só que eu tenho o conhecimento dos meus valores. E quando eu tenho o conhecimento dos meus valores, por mais que eu não consiga utilizar esse valor do desafio, esse valor do desafio meu, digamos que não está sendo forte o suficiente
para que eu vá praticar atividade física, eu utilizo um outro valor. Que, por exemplo, nesse caso, é o valor do aprendizado. Lembra que eu te falei que eu tenho esse forte valor do aprendizado, da busca pelo conhecimento, da evolução? Lembra que eu te falei? Então, quando eu não quero praticar uma atividade física, por exemplo, eu pego meu AirPod, coloco aqui, pá, coloco outro. E aí, o que é que eu faço? Até ativou ali. O que é que eu faço? Coloco um podcast. Coloco um podcast para eu escutar. Porque por mais que aquele valor do desafio não esteja, digamos que, super ativado naquele momento, para que eu vá treinar para me desafiar, o valor do aprendizado ele está muito forte ali. Ele está muito forte ali. Eu falo, olha, eu só vou escutar esse podcast se eu for treinar hoje. Se eu não for treinar hoje, eu não vou escutar. E às vezes eu tô me corroendo para escutar aquele podcast. Eu salvo ali, às vezes, um vídeo no YouTube já para esses momentos. Não, esse aqui é o que eu vou escutar na hora do treino. Na hora do treino. Na natação não tem como, né? Eu posso focar em outro tipo de aprendizado, né? No aprendizado da técnica, por exemplo. Mas em relação à academia, por exemplo, posso fazer isso. Em relação à corrida, posso fazer isso. Em relação à bike, posso fazer isso também. Então, quando você tem o conhecimento dos seus valores, você tem um terreno fértil para você conseguir fazer aquilo que você quer. Por isso que os rituais, eles ganham da disciplina. Eles batem na disciplina. Entende? Por isso que eu falei, enquanto a disciplina ela exige esforço, o ritual ele atrai você. Mas deixa eu te falar sobre os próximos passos. Deixa eu te falar sobre a mentoria 4D. Eu preciso te apresentar essa mentoria. Eu sou obrigado a apresentar para você essa mentoria. Por quê? Porque eu sei o quanto essa mentoria pode ajudar. Do mesmo modo que me ajudou, do mesmo modo que ajudou e continua a ajudar as pessoas que eu atendo, os meus clientes, eu não posso deixar de apresentar para você isso daqui. Então a mentoria 4D, ela trabalha essas quatro dimensões. E mais do que isso, tá? Como eu falei, as 4 dimensões é apenas para ficar didático, mas a gente vai trabalhar muito mais que isso. E você que vai entrar na mentoria, você vai saber. Bom, vou te apresentar 4 pilares aqui. Primeiro, nós vamos definir o seu perfil ideal. O seu perfil ideal de produtividade, o seu perfil ideal de disciplina, que você sabe que não é bem disciplina, o seu perfil ideal de controle mental. Por quê? A gente precisa saber onde a gente está para a gente chegar onde a gente quer. E você vai perceber que tudo que eu te falei até esse momento aqui se encaixa plenamente, perfeitamente na mentoria. O que eu estou te falando agora é sobre a personalização. Então a gente vai identificar onde você está, pessoal. E vamos montar um plano de ação, olha o nome, personalizado. Vamos montar um plano de ação personalizado para que você consiga chegar onde você quer. Terceiro encontro, são 4 encontros da mentoria. O terceiro encontro é o momento dos resultados imediatos. Lembra que eu te falei que o que nos move não é o resultado, mas a gente vê progresso? É que a gente vê que a gente está avançando em relação àquele resultado que a gente almeja? Então, nós vamos estabelecer resultados imediatos para que você venha a ter pequenas vitórias. Eu nem gostei desse termo pequenas vitórias, mas vou utilizá-lo. Na verdade, você vai ter vitórias. Você vai começar a ter vitórias. Eu digo pequenas em comparação às vitórias que você vai conquistar, tá? Então, terceiro encontro, vamos focar nos resultados imediatos. Quarto encontro, nós vamos focar na superação de pontos críticos. Gente, ninguém é menino aqui, ninguém é criança aqui. Ninguém é criança aqui. A gente sabe que os desafios vão surgir. E a gente vai ter um encontro focado nesses desafios. Para que você tenha um direcionamento ali. Para que você tenha um direcionamento, uma orientação sobre o que você pode fazer para que você venha a superar esses desafios. Esses são os 4 encontros. Mas como será a experiência da mentoria? 4 reuniões online, em grupo. E você terá também, diante desse grupo, os momentos individuais. Para que a gente possa conversar ali. Você vai abrir o microfone, vai me contar os seus bastidores, o que é que está acontecendo, os desafios que você está enfrentando, para que eu possa te dar uma orientação. Para que eu possa te dar uma orientação, te dar um direcionamento, pegar na tua mão ali e bora para cima. Bora para cima resolver isso aqui. Além desses 4 encontros,
nós teremos também 11 encontros mensais. 11 encontros mensais, todos online. Todos online, tá? 11 encontros mensais. Porque eu não vou soltar a tua mão. Eu vou te acompanhar durante todo esse percurso. Durante todo o percurso de um ano. Eu vou estar ali disponível para tirar as tuas dúvidas. Se você não quiser falar no grupo, por exemplo, no teu momento individual, é simples. Manda uma mensagem. Fala comigo ali no WhatsApp, que aí a gente conversa, que aí eu te oriento, que aí eu te dou direcionamento. Certo? Então, teremos esses 11 encontros, mas não só isso. Após as 4 reuniões, você terá acesso a uma plataforma. E essa plataforma, ela está recheada de programas. Nós temos lá, por exemplo, um mapa do controle mental. Nós temos um mapa do controle mental, que é uma série de passo a passo, sabe? É uma série de aulas com passo a passo do que você pode fazer para desenvolver ainda mais o teu controle mental. E algo que muitas vezes, se você tem um valor do aprendizado, por exemplo, e quando eu faço um produto pensando em você, mas também pensando como que eu gostaria de usar aquele produto. Então, você terá também os áudios daquele produto, para que você possa fazer o download ali, tá na academia, tá escutando ali, tá se desenvolvendo, sabe? Tá fazendo alguma atividade em casa, tá escutando ali, tá viajando, tá escutando ali. Temos também o Criando um Caminho para o Sucesso. A gente sabe a importância de um plano de ação, não é? A gente sabe a importância de ter metas realistas. E por mais que você vai ver isso dentro da mentoria, você também terá um material à parte, para que possa fortalecer o teu aprendizado e para que você venha a cada vez mais elevar o teu nível de performance, produtividade, controle mental, disciplina ou os rituais. Domine sua vida. Aqui é para você adquirir a disciplina e conquistar os seus objetivos. Mateus, por que tu coloca disciplina? Porque se eu falar para você, gente, vocês precisam desenvolver rituais. As pessoas vão dizer, rituais? Como assim rituais? O que é isso? Se eu falar, gente, vamos focar nos rituais. Não, se eu falar, gente, vamos desenvolver a dimensão espiritual. O que as pessoas vão dizer? Dimensão espiritual? Oxe, cara, vai falar de dimensão espiritual? O que é que tem a ver? Mas a partir do momento que eu apresento para você essa série lógica, que eu mostro para você, olha, é por isso que faz sentido. Eu trago cases para você, que eu trago exemplos para você, para que você analise até mesmo a sua vida, para você ver como que você está em cada uma dessas dimensões, começa a fazer sentido. Você começa a entender por que rituais, por que não disciplina, por que ter a dimensão espiritual é muito bem fortalecida, é muito importante. Você começa a ter essa noção. Temos também a mentalidade de vencedor, que é o momento de você aprender de fato como que você pode fazer para superar as suas crenças. Lembra que eu te falei a questão da árvore, dos frutos? Lembra dos comportamentos, que a disciplina é um fruto? Muitas vezes nós não temos os frutos que nós queremos porque a questão está nas raízes. E as raízes são as nossas crenças. Mateus, você está falando que tudo é mentalidade aqui? Você sabe que não é tudo uma questão de mentalidade, não é? As pessoas tentam colocar isso na cabeça da gente, pô. As pessoas tentam dizer pra gente, como é que funciona? Como é que funciona? Deixa eu falar pra você como é que funciona. A pessoa fala sobre mentalidade. Eu falo sobre mentalidade. Então eu vou dizer que tudo se resolve com mentalidade. Eu falo sobre prosperidade. Eu falo sobre pensamento positivo. Então eu vou dizer que tudo resolve com pensamento positivo. Não, não é assim não. Você precisa ter uma série de estratégias. Por isso que eu falo em relação à inteligência emocional. É importante? Muito, extremamente mesmo. Eu já te falei isso. Mas você precisa de outros pilares. Por isso que na mentoria 4D eu trago esses outros pilares também. Porque você precisa ter o que é mais completo, sabe? E a mentalidade, ela é apenas um dos fatores. Ela é apenas um dos fatores. Como eu digo, ninguém é menino, ninguém é criança aqui. Então a mentalidade é um dos fatores. Mas, veja só, ela é apenas um dos fatores. Isso não quer dizer que ela seja o menor dos fatores. Isso não quer dizer que ela não seja importante. Isso não quer dizer. Mas eu te digo o seguinte: pensamentos, emoções, comportamentos, resultados. Ou seja, você tem um pensamento negativo. Imagina, você tem um pensamento negativo. Qual a chance de você, se você não souber lidar com aquele pensamento, que é o que você vai aprender na mentoria, qual a chance de você ter uma emoção positiva, uma emoção agradável?
é baixa, não é? E com um pensamento negativo, uma emoção desagradável, qual a chance de você ter um comportamento agradável? De você ter um comportamento de alta performance? Reduziu, não é? E se esses três pilares aqui estão em baixa, qual a chance de você ter o resultado que você quer? Menor ainda, não é? Agora eu te digo, sabe o que é que está por trás desses pensamentos, dessas emoções e desses comportamentos? As crenças. As crenças. Eu sei que é um assunto que ficou muito. Sei lá, as pessoas falaram tanto. O Brasil é assim, né? Às vezes as coisas, né? As pessoas falam tanto de um assunto, falam tanto, 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 como se tudo fosse aquele assunto, tudo fosse aquele assunto. Que aquele assunto se torna banal, aquele assunto perde o poder. Mas eu te digo, as crenças são extremamente importantes. Não é à toa que uma das terapias, eu sou psicólogo, uma das terapias mais eficazes se chama terapia cognitivo-comportamental. E é uma terapia que a gente trabalha, o nosso foco é nessas crenças. Um dos nossos focos é nessas crenças. Então, Matheus, você está falando a verdade? Você está falando a verdade? Tô. Um outro valor que eu tenho muito forte é o da verdade. É o da verdade. Então, tem alguma dúvida? Sabe o que se faz? Pesquisa. 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 Depois chega, a gente conversa. Ficou com alguma dúvida? Chega, a gente conversa. Vai ter um link aqui embaixo desse vídeo. Vai ter um link para que você acesse essa página, tá? E vai ter o link também para você entrar em contato comigo ou com alguém da equipe. Eu ou alguém da equipe vai te responder. Então, tá com alguma dúvida? Chega ali e conversa. Chega ali e conversa, tá? E, Matheus, qual o investimento para fazer parte disso? Qual o investimento para fazer parte disso? Deixa eu te falar. Aqui é o momento da história, tocante, não sei o quê. Não. Aqui não tem essa enrolação, não. Já tem pessoas que falaram para mim o seguinte: Matheus, eu já participei de treinamentos que me cobraram R$ 20.000, por exemplo. E em sessões com você, em atendimentos com você, eu preferiria muito mais ter investido em você. Preferiria muito mais, se eu tivesse te conhecido antes, eu preferiria muito mais ter investido em você do que nesse treinamento. Treinamento de pessoas famosas, extremamente famosas. Não que elas sejam ruins, sabe? Até porque para elas chegarem onde elas chegaram, tem, né? Um dos itens, a gente sabe que não todos, né? Mas um dos itens é você ser bom. Às vezes a pessoa não é boa, mas chega, né? Mas é um dos itens. Mas é isso que eu escuto às vezes. É isso que eu escuto às vezes. Tanto que tem pessoas que eu atendo que elas falam: Matheus, eu só largo de você se você me largar. Eu só largo de você se você falar assim: não vou trabalhar mais com isso não. Mas enquanto você estiver trabalhando com isso aqui, eu continuo com você. Eu continuo com você. E não é um continuar comigo sofrendo, não. Ah, tô com o Matheus aqui porque eu tô sofrendo, porque eu não sei como resolver as coisas, não. São pessoas de alto nível, de alta performance. São pessoas que entendem que elas querem performar cada vez mais, cada vez mais. Os desafios vão surgindo, elas querem estar cada vez melhor. Então, são pessoas que querem, que prezam por esse acompanhamento. E você tem a oportunidade aí, de um acompanhamento por um ano. Então, qual o valor, Matheus? Qual é o investimento fazer parte da mentoria? 5 mil. 5 mil investimento. E deixa eu te falar. Posso ser bem sincero com você? Pensa aí. Deixa eu tomar água e aí eu te conto. Para ser bem sincero com você, esse investimento, ele se paga no primeiro encontro. Primeiro encontro. Muitas vezes, até o conhecimento que tu teve acesso aqui, tu teve o acesso aqui, se tu implementar, já paga até o valor da mentoria. Já paga até o valor da mentoria. Te digo isso. Porque não é apenas um conteúdo. Não é apenas um conteúdo. É um conteúdo mais um direcionamento, mais uma orientação. Você não vai chegar na mentoria para você receber uma série de aulas, tutoriais, não sei o que, técnicas e técnicas. Não, não. Você vai receber isso também? Óbvio que vai. São complementos. Porque o foco é a nossa conversa, o direcionamento, a orientação que você vai ter. Isso é o que faz a grande diferença. Isso é o que faz a grande diferença. E aí você reflete.
Você reflete, porque se você me disser que R$16,66 ao dia, se você me disser que R$16,66 ao dia não vale, não vale o teu ingresso pro próximo nível, não vale você descobrir como que você pode performar melhor, você descobrir como que você tem mais controle mental, como que você eleva a sua produtividade, a sua disciplina. Será que não vale? Eu acredito que sim. E eu sei que eu tô falando para pessoas que acreditam nisso também. Porque se você passou 1h e 25 comigo aqui, é porque você acredita nisso. É porque você acredita nisso. Então, do mesmo modo que você valoriza o seu tempo, eu valorizo o meu e valorizo os resultados que eu trago para os meus clientes também. Então, eu quero sempre oferecer o melhor. Matheus, próximos passos, entendi, quero fazer parte da mentoria. Beleza, como é que eu faço? Como é que eu faço? Tem um link aqui abaixo, tem um link dessa página para que você tenha acesso a mais informações, porque eu só quero na mentoria, eu não quero pessoas em dúvida. Ah, será que é para mim? Você pode até chegar ali para tirar uma dúvida comigo, mas eu não quero uma pessoa que ela tá insegura em relação à mentoria. Sabe? Eu não quero uma pessoa assim. Por quê? Porque é uma pessoa que muitas vezes ela tá vindo cheia de crenças ali, de insegurança e tal, não sei o quê. Não. Eu quero uma pessoa que ela acredite. Que ela acredite. Eu quero uma pessoa que ela tenha, digamos que, uma vontade gigante de ir pro próximo nível. Eu quero uma pessoa assim. Eu quero uma pessoa que ela esteja com sangue no olho. Sabe? Eu quero uma pessoa assim. E às vezes você tá travado. Você tá travado às vezes. E você não tá nem com esse sangue no olho ainda pra ir pra lá, porque você tá vivendo aqui aquelas repetições, aqueles ciclos ali que você fala, pô, Matheus, eu queria, tipo, sair disso aqui pra poder ir pro próximo nível. Às vezes é um ajuste. Às vezes é um ajuste. Eu te faço um desafio, digamos assim. Reflete. Reflete sobre a tua vida. Reflete sobre a tua vida. E reflete também se os desafios que você tem encontrado hoje, se eles fazem parte desses 4 pilares. Dessas 4 dimensões que eu apresentei para você. Reflete sobre isso. E aí você refletindo sobre isso, você vai falar, pô, o Matheus identificou o problema ali, uma das causas, sem nem conversar comigo. O Matheus identificou uma das causas sem nem conversar comigo. Fez total sentido o que ele falou. Então, sem te conhecer, eu apresentei um assunto que faz sentido, que te dá talvez até uma micro vitória aí, imagina tu na mentoria. Mas, o meu papel aqui não é convencer você. Eu quero que você participe? Óbvio que eu quero. Mas o meu papel não é te convencer, te forçar a entrar na mentoria. Se é o teu momento, clica no link aqui, vem, conversa comigo, com a equipe, para tirar as dúvidas, dá uma lida na página aqui da mentoria, e aí a gente conversa para que você venha tomar a melhor decisão. Tá bom? Então, e se não for o teu momento, tá tudo bem também. A hora chega. Então, muito obrigado por ter participado, por ter ficado até aqui. Dá uma olhada na página da mentoria. Faz esse favor à tua vida. Faz esse favor à tua vida. E aí a gente segue conversando. Então, tchau e até a próxima.